Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez, todo tempo, né? É por isso que a palavra de Deus fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E devemos realmente reconhecer isso, né? Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí tremendamente. Hoje, sabadão, né? Estamos aí em mais um culto online. Se Deus quiser, é o último. Né? Esse aqui é o último, se Deus quiser, né? E hoje, sabadão, é o Pit Stop Church, né? É aquele momento aí com a moçada, né? E estamos aí, né? Se reunindo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, estar aí realmente focado naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Nós estamos fazendo aquelas comparações aqui, né, com os personagens, com alguns episódios do universo Marvel, né? Comparando com a palavra de Deus, aprendendo alguma coisa a respeito disso, né? Então é dentro desse foco que nós estamos aí nos reunindo e tem, né, no caso, aprendido bastante coisa nesse aspecto, né? E que Deus possa realmente nos abençoar em mais essa reunião, ok? A pastora Luciana aqui do meu lado vai estar lendo um texto e em seguida estaremos orando aí, pedindo a bênção do Senhor para essa reunião, amém? Vamos lá, pastora. Amém, graças e paz a todos, Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar com você mais uma vez. E quem sabe, como o pastor disse, último online, né? Deus quem quiser. Sabe em breve sejamos todos juntos na igreja e já esperamos vocês lá, amém? Vamos começar o nosso sábado aqui, o nosso culto, lendo Efésios capítulo 4, verso 15. Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, nós adoramos o teu nome, Aleluia. Te agradecemos, ó Deus, como teu servo disse, a tua misericórdia se renova todos os dias. É verdade. E ela vem se renovando sobre nós, ela vem nos dando graça, nos dando crescimento, nos fortalecendo, ó Pai, a cada momento. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, Aleluia. porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, Obrigado, mas o Senhor Deus. insiste em nossas vidas, ó Pai. Por isso estamos aqui, Amém. para te adorar, estamos aqui para te louvar. Entregamos esse sábado em tuas mãos, entregamos nossos jovens, adolescentes, cada família nesse momento representada, ó Pai, esteja ali ouvindo a tua palavra e que venha cada um ser tocado pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Que o culto de hoje, ó Pai, venha nos curar, nos renovar, gerar em nós crescimento, maturidade, Senhor. Aleluia. Nós nos colocamos diante de ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, agindo em nossos corações, né? E que possamos, como o texto que a pastora, no caso, leu aí, possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça de todos, que é Cristo Jesus, né? Vamos ter aquele momento gostoso de louvor, daqui a pouquinho a gente volta fazendo a administração da palavra de Deus, ok? Louvemos ao Senhor, engrandecemos a Ele de todo o nosso coração, pois somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Deus nos abençoe. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Então, como nós dissemos hoje, em nosso pit stop nós estaremos falando sobre o Groot. É isso aí. Para quem assistiu aí Guardiões da Galáxia 1 e 2 e Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, com certeza não deixou de observar a sua presença significativa e muito menos as suas falas, né? É interessante como ele fala, como ele é expressivo, né? Eu sou o Groot, né? Groot, né, segundo o universo Marvel, gente, ele é natural do planeta X, um mundo de plantas humanoides. São seres vegetais em forma de humanos, né? Cheios de galhos, folhas e até mesmo alguns frutos, né? No primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, nós vemos um Groot adulto, né? Poderoso, né? Que comanda seus poderes de maneira plena, completa, né? E ele vai sacrificar a sua vida para salvar o restante dos Guardiões, sendo destruído, né? No caso, ele sendo aniquilado na queda de uma nave em terra. Ao se sacrificar, ele realmente fala uma outra frase. Poucas pessoas percebem disso, mas naquele finalzinho ali, quando está caindo, ele, né, se envolve ali, ele envolve a equipe dos Guardiões, ele diz: nós somos Groot. Poucas pessoas percebem isso, né? E que isso implica um vínculo formado entre ele, Groot, e os demais componentes da equipe dos Guardiões, né? O Rocket, né, que é o guaxinim mutante, né? Ele salva um pequeno galho que brotará dentro de um vaso, dando origem a um novo Groot. No segundo filme, né, do Guardiões da Galáxia 2, Groot é uma criança, tá, que está aprendendo a realizar as tarefas mais simples. Ainda em fase de crescimento, Groot continua a viajar com os Guardiões da Galáxia, mas realmente ele age como uma criança, né? Como, por exemplo, né, dançar enquanto o resto da equipe está tentando derrotar um terrível monstro, né? Essa é uma das cenas mais marcantes do pequeno Groot, né? Tá lá a equipe toda lutando com um gigantesco monstro ali e ele tá dançando, ele tá de boa ali, né? Sem, né, realmente se comportando como uma criança, né? Sem dizer que a equipe toda, né, dos Guardiões vai precisar de muita paciência para ensinar as mesmas coisas repetidas vezes para que ele possa aprender. Coisas típicas de criança, né, gente, né? Já no filme Vingadores Guerra Infinita, Groot já é um adolescente, né? Questionador das regras do convívio familiar. Alguma semelhança? Não. Não, né? Mas ele será fundamental para que Thor venha conseguir a sua nova arma para enfrentar Thanos. Mais tarde, ele se junta ao resto dos Vingadores na batalha lá de Wakanda contra os exércitos de Thanos, ao qual Groot se torna, infelizmente, uma das vítimas, né, da Joia do Infinito, né, onde Thanos apaga metade de toda a vida do universo, né? No filme Vingadores Ultimato, Groot é revivido quando Bruce Banner utiliza a manopla do infinito para reverter o estrago feito por Thanos. Essa é uma história bem resumida da vida do Groot, tá? E é interessante, né, que nesses filmes ali, né, onde aparece, é claro que tem todas as suas características e com certeza temos muito a aprender ainda da forma ao qual o Groot se apresenta, né? Mas as diferentes fases do Groot dentro do universo Marvel pode nos ajudar a entender mais a respeito dos diferentes estágios do crescimento espiritual. Gente, o cristianismo, ele quebra paradigmas em nossa vida, né? Nós que já tínhamos ali talvez uma rotina, nós que já tínhamos ali talvez alguns costumes, né? O cristianismo vem mudar isso, né? Nós muitas vezes nos apegamos a sistemas e culturas ao longo da nossa existência, até que em um momento decisivo precisamos escolher por livre e espontânea vontade se vamos abrir mão de tudo isso para aprender a viver em um novo processo. O nosso momento de decisão por Jesus, gente, é semelhante ao do Groot adulto, já estruturado, já formado, que precisa ser destruído para que um novo Groot, um novo ser, possa surgir. E assim aprender a partir das novas experiências, com novas pessoas, novos sistemas, nova visão.
A palavra de Deus fala exatamente a respeito disso, né? Da questão de que é necessário a natureza antiga, a natureza velha, ser ali, no caso, destruída, para que uma nova possa surgir. Na palavra de Deus existem 2 textos que falam exatamente sobre isso. A pastora vai estar lendo para nós aí, por favor, pastora. Amém. Colossenses capítulo 3, o verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Amém, amém. Então você vê aí, gente, né? Nós podemos observar o quanto se faz necessária essa renovação, né? E ela faz parte da nossa vida, né? Como uma nova criatura em Cristo, gente, nós precisamos aprender a viver de acordo com a nova cultura do governo de Deus. E isso, gente, é um processo constante e também gradativo de crescimento espiritual, pois só assim estaremos aptos a receber novos níveis da revelação sobre esse governo espiritual. A palavra de Deus, ela apresenta, né, várias ilustrações a respeito de crescimento, e uma delas fala em questão ao leite, né? É interessante que o leite, gente, é a fonte de nutrientes dos recém-nascidos, mas apenas até o momento em que o sistema digestório da criança esteja preparado para digerir a comida de maneira adequada. E a Bíblia fala que no campo espiritual, esse processo também, no caso, ele é desenvolvido. Tem 2 textos que a pastora vai estar lendo aqui que é importante você entender, né, o quanto a palavra de Deus fala a respeito desse crescimento gradativo, né, inclusive usando a ilustração do leite. Lembra mais, pastor? Vamos lá? 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? É isso aí, né? Então a palavra de Deus, nós não vamos entrar na questão da bronca do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, não, né? Mas você pode observar que tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, gente, eles mostram que existem níveis diferentes de maturidade espiritual, tanto que a alimentação é diferente, né? Esses níveis, eles demandam alimentos alinhados com a idade espiritual de cada um, né? Existem fases no desenvolvimento espiritual de cada pessoa. E isso não tem nada a ver com o tempo de igreja, gente, tá? Mas de como se processa esse desenvolvimento. E inclusive é o tema dessa ministração, né? Crescer é inevitável, amadurecer é opcional. Então a pessoa tem que optar em amadurecer, pois só crescer, todo mundo cresce. Então é o que nós precisamos compreender dentro desse processo, né? Que há níveis, que há um crescimento gradativo, né? E o fato do amadurecimento espiritual ser opcional, gente, ele é notório, pois este amadurecimento, gente, depende exclusivamente da nossa disposição em buscar a Deus por um exercício constante. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Hebreus capítulo 5, pastor, lê para nós. Amém. Vamos lá? Hebreus capítulo 5, a partir do verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É isso aí. Vocês repararam no que a pastora acabou de ler, gente? Exercício constante. Exercitar-se, gente, não é inevitável, né? Você pode evitar e muita gente evita, né? O exercitar-se, ele é opcional. E se queremos crescer, amadurecer espiritualmente, precisamos optar por isso. Porque não é automático, gente. Não é porque você aceita Jesus e as coisas são automaticamente ali incutidas dentro desse processo, dentro desse crescimento, dentro desse amadurecimento. Não é porque você entregou a sua vida a Cristo que o processo se finalizou nisso, gente. Você tem a vida eterna por causa dessa decisão, obviamente. Mas é preciso também amadurecer dentro desse processo. Mas por que amadurecer? Né? Ter a vida eterna já não é suficiente? É sim, com certeza, né? A vida eterna na gloriosa presença de Deus, gente, é algo extraordinário, algo que não dá nem para imaginar. Mas existe mais. Além da vida eterna, Deus deseja que você tenha uma vida de abundância.
você possa realmente desfrutar do melhor que Deus tem a dar a você, em termos de contato com Ele, relacionamento com Ele, mas também de vivência. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 textos a respeito dessa vida de abundância. Lê para nós, pastor. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então é isso, gente. Estão observando aí que a palavra de Deus não fica, né? Ela não se limita, né? Não é uma coisa apenas futurista, né? É claro que a gente tem essa expectativa, a expectativa do cristão é a vida eterna, né? Nós não pertencemos a esse mundo, enfim, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Mas a convivência com Deus, né? O relacionamento com Deus não fica somente nesse negócio de que um dia vai acontecer. Você pode desfrutar de toda essa vida de abundância agora. E é claro que para que isso seja possível, é necessário que você amadureça. Então não é somente crescer espiritualmente, não é somente crescer ali na questão, né, de seguir o fluxo, né, dentro da espiritualidade, mas você optar em amadurecer, porque é só uma pessoa sendo ali madura é que ela poderá entender e desfrutar da vida em abundância que a palavra de Deus e o próprio Deus apresenta. Então, gente, crescer e amadurecer em Cristo demanda tempo, né? E paciência da nossa parte e também da parte daqueles que estão ao nosso redor, né? Como os guardiões da galáxia tiveram paciência com o pequeno Groot ao longo das fases que ele passava, ao mesmo tempo em que você está crescendo e amadurecendo, você deve ajudar os outros a crescerem e amadurecerem também. A palavra de Deus, né, um texto que a pastora está lendo, fala exatamente sobre isso. Dessa convivência comum que faz com que nós possamos crescer e amadurecer. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Né? Esse acolhimento, na verdade, é o convívio. Esse acolhimento, na verdade, são as fases que nós encontramos na nossa vida e na vida de outras pessoas. E com isso, né, essas diferentes fases, não é para entrar em conflito. Né? Às vezes surgem, né, algumas diferenças, mas não são para serem conflitantes, é para gerar maturidade. Né? Você cresce tendo paciência com os outros, você cresce tendo os outros paciência com você, você cresce ajudando outros a amadurecer, você, no caso ali, cresce também sendo ajudado por outros nesse sentido. Então, esse amadurecimento, esse crescimento, ele é fundamental. E ele deve ser visto como algo opcional. Né? Não é uma coisa automática, não é uma coisa que acontece, né, de imediato. É algo que você escolhe. Né? Como nós temos o tema aqui, né? Crescer é inevitável, né? Amadurecer é opcional. Então que haja realmente no seu coração essa proposta, né? E é interessante que dentro da ilustração que nós estamos pegando aqui, a vida do Groot, né? É curioso que ele era adulto, né? No caso, veio no caso a perecer, recomeçou desde o início e veio apresentando essas fases, né? Nós também, né? No caso, ao nascer de novo, temos que entender que passamos por essas fases, que há uma fase ao qual nós vamos aí aprimorando. E se nós optamos em amadurecer, cada uma dessas fases vai ajudar nesse amadurecimento. E você que é jovem, você que é adolescente, você possa compreender isso, você possa entender, né, dessa busca pelo amadurecimento. Não é só crescer, não é só ter idade, né, no caso adulta. Passados 18 anos. Não é, exatamente, não é somente, não quer, no caso, você tirar a sua carteira de CNH, enfim, não é essa a questão. A questão está aqui dentro da sua maturidade, dentro do seu caráter, dentro do seu íntimo, naquilo que Deus pode realizar em você e através de você. Então, venha você optar pelo amadurecimento. Né? Não somente pelo crescimento, não somente por atingir uma idade, não somente para fazer algo, realizar algo, ou ter uma certa independência. Porque muitas vezes a independência sem maturidade gera problemas, gera dificuldades, gera situações totalmente desagradáveis. Então que haja no seu coração esse propósito, que haja na sua ideia ali, a ideia de não somente crescer, mas amadurecer.
né? Como nós vimos aí, nessa ilustração aí do Groot, né? Que você possa realmente passar pelas fases e vai se desenvolvendo, entendendo que a vida espiritual também tem essas fases, que a vida espiritual também envolve esse crescimento gradativo, né? E assim você vai sendo aprimorado e aperfeiçoado, com certeza, amém? Vamos estar orando, pedindo para que Deus possa estar nos iluminando, nos dirigindo, nos ensinando nesse momento, amém? É interessante uma das coisas que o pastor falou já no finalzinho, né? Foi o que lemos a Romanos, o quanto um ajuda o outro a crescer. Com certeza. E na fase da adolescência, na fase da juventude, às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Em ajudar e em se deixar ser ajudado. Isso é muito importante no crescimento espiritual, na maturidade espiritual. Com certeza. Porque às vezes nós estamos em meio a um convívio e temos pessoas que ainda não atingiram uma maturidade igual a nós. E a paciência é muito importante. Conduzir essas pessoas a chegar à maturidade, né? Ter amor, ter paciência, ter compreensão, que cada um ao seu tempo vai crescendo. Com certeza. E ao mesmo tempo olhar para nós mesmos. Quando eu preciso de ajuda. Como é importante eu permitir que as pessoas me ajudam na fase do meu crescimento espiritual. Se você está amadurecendo, está crescendo, saiba que isso se dá em meio a relacionamentos, em meio à igreja, ao povo de Deus, né? A quem tem fé, a quem está caminhando lá com Cristo. Então deixe as pessoas te ajudar. Deixa, né, o irmão da igreja, as pessoas da igreja te ajudar a crescer espiritualmente. Isso é relacionamento. Né? Nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos uns com os outros. Essa é a vontade de Deus. Né? Deus tem uma história para nós, né? Com certeza, né? Deus tem esse processo, na verdade, de amadurecimento, né, que vai fazer com que nós venhamos compreender que uma vida independente não é você fazer do jeito que você quer, verdade. Mas é você fazer da maneira certa, da maneira correta. Que às vezes, a princípio, parece que não é, né, o melhor para você. Mas é por isso que a maturidade ela tem que ser uma opção. Né? Eu vou optar em crescer e amadurecer. Porque dessa forma eu vou permitir que outros me ajudem quando eu precisar. Eu vou ver o auxílio que eu posso dar a outros quando outros precisarem. E isso é postura de maturidade. E alcançar a maturidade sozinha é quase impossível. Não tem né? como. É como uma criança, né? A criança nascer, querer viver sozinha, não tem como. A criança precisa do apoio de um adulto, de pessoas à sua volta, ensinando a comer, a caminhar, a andar, a ter segurança. E Deus fez isso, né? É plano de Deus, é a história de Deus, né? De vivermos juntos, aprendendo um com o outro, ensinando um ao outro. Verdade. E a maturidade é tão importante para nós. Crescemos espiritualmente, assim como crescemos fisicamente, faz parte da vida, né? Crescer, se desenvolver, espiritualmente também. Então, cresça espiritualmente, atinja essa maturidade que a palavra de Deus tem para nós, né? Deus tem uma história maravilhosa para nós. E nessa história tem fases e etapas que nós vamos passar. E né? não queira pular não, não você podemos vai só se arrepender. Pular, né? A gente brinca que a criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser jovem, o jovem quer ser adulto. E o adulto quer voltar a ser criança. Exatamente, quer voltar. Quando atingimos a maturidade, fala, acho que eu quero voltar a ser criança, né? Mas na verdade não, tudo tem o seu tempo. Como diz a palavra de Deus, tem a fase de ser criança, de brincar, tem a fase de adolescente, de conhecer, de se descobrir, tem a fase do jovem, de novas responsabilidades, tem a fase do adulto, de assumir, concretizar áreas na sua vida. Então respeite as fases que você está passando, respeite esse tempo que Deus está te dando e nesse tempo cresça, amém? Cresça, amadureça e como o pastor disse, né, é uma escolha. Você tem que escolher, ninguém pode fazer isso por você. É uma escolha que você vai fazer, amadurecer, crescer, essa é a nossa oração e o nosso propósito. Amém. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Amém, Jesus. E nós agradecemos porque o Senhor é perfeito. E o Senhor também nos fez dessa forma, Pai, para podermos desenvolver e crescermos a cada dia, Aleluia. Senhor. O Senhor tem uma história para cada um de nós. Abençoa. O Senhor tem algo maravilhoso, ó Pai, de nos transformar, de nos renovar a cada amanhecer. Aleluia. E nós queremos nos render ao Senhor, Pai. Aprendemos hoje, ó Deus, que precisamos escolher crescer espiritualmente. Há algo em nós que deve ser gerado, ó Pai, dentro de nós, esse desejo de crescer, esse desejo, ó Pai, de estar mais perto de Ti, de estar em comunhão com os nossos irmãos. E nós pedimos hoje, ó Deus, a nossa oração, cada jovem, cada adolescente que está acompanhando esse culto, e até mesmo os adultos, ó Pai, que cada um, ó Pai, a começar em nós, venha realmente desejar crescer na comunhão, crescer no aprendizado da palavra, crescer numa experiência com o Senhor. A tua palavra diz que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito. Aleluia. Esse é o nosso alvo, alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Isso nós vamos a cada dia, Pai, acrescentando em nosso caminhar contigo.
Deus abençoe os nossos jovens, abençoe os adolescentes, que eles cresçam espiritualmente, que eles amadureçam na sua fé, que nada venha tirá-los da sua presença, nada venha afastá-los da comunhão com o Senhor, que eles deixem de ser carnais e crianças na fé, como Paulo disse, mas eles sejam espirituais, homens e mulheres de fé, crescendo na fé todos os dias, ó Pai. Essa é a nossa bênção sobre os nossos jovens, essa é a nossa oração sobre os nossos adolescentes, que eles venham desenvolver a sua salvação. São jovens, adolescentes maduros na sua fé cristã. Nós oramos, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e você possa atingir essa maturidade que Deus tem para cada um de nós. Amém. Amém, que Deus possa realmente fazer a diferença, né? Então, que essa ilustração aí da vida do Groot, né? Eu sou o Groot, né? Você possa entender aí, né? O quanto é importante você compreender que a vida espiritual também ela tem as suas fases, né? E que você, optando por amadurecer e não somente crescer, mas você vai realmente desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Amém? Estamos já encerrando a nossa reunião aqui de hoje. E eu quero aqui deixar um aviso, né? Esse aqui é o nosso último pit stop, né? Online, né? A partir de sábado que vem, às 18 horas, né? Não é mais às 19h30, às 18 horas. Você adolescente, você jovem, você sênior, você vai se reunir conosco lá na igreja, tá certo? Então, sábado que vem, o nosso pit stop é presencial, né? E vamos ver o que dá para ser feito, né? Em meio a essas normas aí, né? E, inclusive, amanhã nós temos aí o Benditas Famílias. E também vai ser presencial. Amanhã retornaremos às atividades presenciais lá na igreja, né? É claro que existem algumas restrições, principalmente em relação aos idosos, em relação às crianças até 11 anos, né? Elas, por enquanto, não poderão estar presentes ali, tá certo? E a gente pede que todos que forem na igreja possam ir de máscara, tá certo? Tem algumas restrições, lógico que o culto vai ser um pouco diferente daquilo que nós estávamos acostumados antes da quarentena, mas a gente vai dar um passo de cada vez, né? Nesse domingo vai ter essa restrição, no próximo domingo, quem sabe já podemos liberar as crianças, enfim, vamos ver, vamos dar um passo de cada vez, né? Vamos seguir essa maturidade aí, né? Vamos realmente seguir dessa maneira. Mas amanhã às 7h30 teremos os Benditas Famílias lá na igreja presencial, conto com você. Os pais, é claro que a gente vai ter um grupo reduzido, porque os pais vão ter que fazer um revezamento, né, para ficar em casa com as crianças, mas a gente pede a presença maciça aí de quem puder, né? Você que não está dentro desse grupo de risco, você puder, esteja conosco amanhã às 7h30 lá na igreja Água Viva, com um culto presencial, retomando as atividades presenciais ali, ok? Mais alguma vez, pastor? Lembrando que apesar de ter o culto presencial, ainda temos o nosso culto, exato, que ele é gravado, bem passado ao vivo. Exatamente, né? Da mesma forma como era antes da quarentena, gente, a transmissão ao vivo dos cultos vai permanecer a mesma, então você vai conseguir assistir, talvez pelo YouTube, não sei se vai ser possível, mas pelo Facebook vai dar para você assistir o culto também, você que não vai poder estar conosco, porque você vai ter que ficar com um dos filhos, ou porque você está dentro desse grupo de risco, então você vai poder acompanhar o culto ali pela internet, tá certo? Então vai permanecer dessa maneira, ok? Mais alguma coisa? É isso aí. Só isso aí? Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo possa ser derramada sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã no Benditas Famílias, Amém. se Deus assim permitir. Ok? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.